Boa tarde a todos. Essa aula é sobre as emergências hiperglicêmicas. A gente vai tratar da cetoacidose diabética e do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Ela está sendo feita como forma de preparação para o próximo encontro da LEC, no dia 31 de maio. Meu nome é Edson Stephen Júnior e vou apresentar comigo a Aline Batista e o Eduardo Rosa. Nós esperamos que vocês gostem e possam aproveitar para compreender melhor a apresentação do nosso caso na segunda-feira. Para começar, nós vamos tratar da epidemiologia dessas emergências, contextualizar a importância delas no cenário da clínica médica e no departamento de emergência, onde elas vão ser manejadas inicialmente. Elas são as complicações agudas mais relevantes associadas à hiperglicemia, e com dados mais específicos, correspondem de 4 a 9% das internações hospitalares dos pacientes com diabetes mellitus. Considerando a incidência e prevalência na população desse distúrbio, vão assumir um papel muito importante na emergência. É necessário que todo médico saiba manejar adequadamente. A cetoacidose é mais comum que o estado hiperglicêmico hiperosmolar, sendo registrados de 4,6 a 8 episódios de cetoacidose a cada 1.000 pacientes diabéticos por ano. A taxa de mortalidade da cetoacidose é menor do que 3%, e a do estado hiperglicêmico hiperosmolar varia de 3 a 20%. O fator mais importante para esse prognóstico de mortalidade ou não é o fator precipitante do agravo, que a gente vai abordar mais para frente, mas pode ser infecções, traumas, etc. A cetoacidose é mais comum em pacientes mais jovens, com diabetes mellitus tipo 1, podendo abrir o caso em até 1/5 das situações. E o estado hiperosmolar, ao contrário, é mais comum em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, e com alguma alteração no nível de consciência, também vai ser relevante. As taxas de hospitalização por conta dessas emergências têm aumentado continuamente desde 2009, e enquanto a mortalidade intra-hospitalar tem diminuído bastante. Então a gente pode pensar em atribuir isso a protocolos mais claros, específicos de conduta, mais disseminados também. E a mortalidade, o prognóstico nessas crises se relaciona muito aos extremos de idade, presença de coma e também de hipotensão. A gente vai ver na parte clínica depois. Nós vamos tratar agora da etiologia e da fisiopatologia desses distúrbios da endócrina. Começando com a cetoacidose, a gente tem como elementos básicos uma hiperglicemia, essa que pode ser maior do que 250 mg por decilitro, um pH arterial menor do que 7,3, vai caracterizar a acidose, e uma cetonemia positiva, vai ter várias formas de a gente inferir essa presença, e essa cetonemia vai estar diretamente relacionada à acidose. A gente pode inferir essa presença dessa tríade pelo próprio nome, né? Cetoacidose diabética. O estado hiperosmolar, de outra forma, também vai ter uma hiperglicemia, até maior que a da cetoacidose, muitas vezes, na maioria das vezes. É uma osmolaridade muito aumentada, bastante relacionada a essa hiperglicemia tão acentuada, né? E um pH arterial que vai ser maior do que 7,3, então não vai estar caracterizada a acidose. Embora tudo isso não seja regra, né? Pode apresentar casos de cetoacidose com mais osmolaridade ou estado hiperosmolar com alguma acidose também. Isso varia um pouco. Então, na cetoacidose a gente vai ter, além da alteração desse metabolismo da glicose, caracterizado pelo diabetes, também a alteração do metabolismo lipídico. A gente vai haver uma produção intensa de cetoácidos, consumo da reserva alcalina por conta da acidose que está se desenvolvendo. No estado hiperosmolar vai ter principalmente a hiperglicemia, com uma desidratação bastante intensa relacionada a essa hiperglicemia, com um aumento da osmolaridade, sem a presença dessa acidose tão relevante. E adiantando um pouco da fisiopatologia, isso ocorre por conta da presença de um pouquinho de insulina ainda no estado hiperosmolar hiperglicêmico. A fisiopatologia da cetoacidose diabética, que vai ser verificada é uma ausência absoluta de insulina. E por isso que é mais comum em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, não vão ter produção endógena de insulina e vão depender do uso externo, por meio de fármacos. Então, na ausência de uso adequado dessa insulina, ou esquecimento, ou se negar a usar essa insulina, simplesmente não vai ter insulina no sangue. Então, lembrando da função da insulina, ela faz
Ela permite que a glicose entre nas células a partir da transposição de receptores GLUT para a membrana, né? Transcrição gênica e transposição dos receptores. Então, o que vai acontecer é que as células simplesmente vão perceber que não tem glicose. O que acontece é que não falta glicose, falta insulina. Então, vai haver toda uma cascata de hormônios contrarregulatórios que vão desencadear um aumento da glicose sérica por meio de gliconeogênese e glicogenólise. E também vai haver lipólise, já que o objetivo é aumentar a quantidade de substrato energético dentro do sangue. E na cetoacidose diabética, como o próprio nome diz, na cetoacidose, o principal problema vai ser essa produção de corpos cetônicos na tentativa de gerar energia. São 3 corpos cetônicos, que são o ácido acetoacético, o ácido beta-hidroxibutírico e a acetona. A acetona ela é extremamente volátil, ela não causa acidose. Ela pode causar o hálito cetônico depois, que vai ser uma das manifestações clínicas que podem aparecer. Mais responsáveis pela acidose vão ser os ácidos, vão fazer o acetato, beta-hidroxibutirato, e fazer dissociação de íons de hidrogênio, que vão causar uma acidose metabólica. Essa acidose vai consumir a reserva alcalina, que tamponaria essa acidose no primeiro momento, e vão desencadear esse maior problema do quadro, né? Que, conforme as definições que eu expliquei antes, vai ter uma hiperglicemia, por esse aumento todo da glicose, uma cetonemia, por esse aumento todo dos corpos cetônicos, lembrando, depende dessa ausência absoluta de insulina, que vai ser o que mais vai estimular o glucagon a fazer corpos cetônicos, e também uma acidose bem intensa. Também vai haver produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas podem fazer vasoconstrição esplânica, vasodilatação periférica, e também vão ser bem importantes na clínica do paciente, sendo muito provavelmente causadores de náusea, vômito e da dor abdominal, que por vezes pode até simular um abdômen agudo. Então, sempre deve-se medir um HGT na emergência dos pacientes que podem estar tendo uma cetoacidose diabética. Isso vai ser mais explicado depois na parte de clínica. Outra coisa bem importante desse aumento da glicose vai ser o desencadeamento de diurese osmótica, que também vai contribuir para essa perda de volume e um pouco da desidratação. Na cetoacidose, acaba que a acidose, por conta dos corpos cetônicos, vai matar antes, vamos dizer. Então, ela vai ser mais importante do que a desidratação, na maioria dos casos. Enquanto no estado hiperglicêmico hiperosmolar, que eu vou explicar agora a patologia, essa desidratação vai ser muito, muito relevante. E o que vai diferenciar principalmente os dois é a presença de um pouquinho de insulina ainda funcionando no estado hiperglicêmico hiperosmolar. E essa presença de insulina, mesmo que em pequena quantidade, vai contrapor esse efeito tão intenso do glucagon. Então não vai permitir a produção de corpos cetônicos nem uma lipólise tão intensa. Mas ainda assim está faltando insulina, então vai haver uma hiperglicemia. Tanto que essa hiperglicemia, pelos mecanismos de gliconeogênese e glicogenólise, ela vai ser até mais intensa que na cetoacidose. Então ela vai também gerar uma diurese osmótica mais intensa, levando uma desidratação também mais intensa, que pode até repercutir com hipovolemia. E perdendo mais líquido, vai concentrar ainda mais a glicose no glicose sérica, né? Fazendo uma osmolaridade muito, muito intensa. Na fisiopatologia do estado hiperglicêmico hiperosmolar, tem um fator importante que é a ausência de consumo de água. Então, isso relaciona mais a idosos, que vão ser os mais acometidos por processos demenciais ou têm AVCs prévios, em que eles não vão consumir água por si mesmos, em muitos casos, e vão agravar essa osmolaridade. Então, se eles estivessem capazes de ingerir fluidos por si mesmos, o processo não se agravaria tanto. Aqui uma tabela do livro de emergência da USP, em que resume um pouco o que eu falei, em que em ambos os casos vai ter diminuição da insulina e aumento dos hormônios contrarregulatórios, sendo que na cetoacidose vai ser mais importante essa lipólise e produção de corpos cetônicos, que vai desencadear a acidose pelo ácido acetoacético e o beta-hidroxibutírico, e vai ter cetonemia e a acidose metabólica.
que vai ser o mais grave no quadro. No estado hiperosmolar, por outro lado, vai ter uma produção também diminuída de insulina, mas suficiente para inibir a produção dos corpos cetônicos. Então, não vai ter aquela acidose, a cetoacidose diabética. E, frequentemente, está associado às condições que dificultam esse acesso à água, que seria interessante para prevenir tanto desidratação. Aqui outra tabela do livro da USP, que trata dos principais fatores precipitantes. E aqui ganha muito importante as infecções respiratórias, urinárias, gastroenterites, a má aderência ou descontinuação do tratamento, como eu falei, esse paciente esquece, deixa de usar por algum motivo a insulina, e também pode ser uma prima descompensação do quadro de diabetes. Então, o paciente pode entrar na emergência apresentando uma cetoacidose e ele não saber que é diabético. Então, sempre deve se lembrar de fazer HGT nos pacientes que têm a suspeita de cetoacidose. Também pode ter abdômenes agudos ou quadros inflamatórios, né, que vão aumentar a resistência à insulina e os hormônios contrarregulatórios, doenças cardiovasculares, TEP, fármacos que podem também aumentar esses tônus contra-insulinético e a crise tireotóxica mais raramente. Oi, pessoal! Eu vou dar continuidade, então, ao vídeo introdutório sobre as emergências hiperglicêmicas, que a gente compôs aqui, então, com a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Essas são as duas complicações agudas mais graves do diabetes, e como o Edson já nos trouxe, a cetoacidose diabética é caracterizada por cetoacidose e hiperglicemia, enquanto o estado hiperglicêmico hiperosmolar geralmente apresenta hiperglicemia mais grave, né? Em relação, então, à apresentação clínica dessas emergências, os primeiros sintomas de hiperglicemia acentuada são a poliúria, a polidipsia, polifragia, podendo ocorrer também mal-estar e perda de peso. E conforme o grau ou a duração da hiperglicemia vai progredindo, os sintomas neurológicos, que incluem letargia e sinais focais, podem se desenvolver e podem progredir ainda para coma em estágios posteriores. Enquanto a hiperventilação e a dor abdominal são principalmente limitadas a pacientes com cetoacidose diabética, os sintomas neurológicos são mais comuns no estado hiperglicêmico hiperosmolar. A dor abdominal pode vir acompanhada, então, de náuseas e vômitos, embora sejam mais comuns esses sintomas em crianças, eles podem sim ser vistos em adultos. Vale ressaltar que a dor abdominal é considerada incomum no estado hiperglicêmico hiperosmolar. Na cetoacidose diabética, foi feita uma revisão de 189 episódios e a dor abdominal foi relatada em 46% dos pacientes. Além disso, existe uma associação entre dor abdominal e a gravidade da acidose metabólica. Essa associação foi encontrada a partir de uma análise de casos em que 86% dos pacientes com bicarbonato sérico, que eram iguais ou menores a 5 mEq por litro, apresentavam dor abdominal, e apenas 13% dos pacientes que apresentavam bicarbonato sérico iguais ou maiores que 15 mEq por litro. E aqui é importante ressaltar que, apesar de haver uma correlação, né, uma associação entre dor abdominal e a gravidade da acidose metabólica, não existe uma correlação da dor abdominal com a gravidade da hiperglicemia ou com a desidratação do paciente. Agora, se analisarmos os sintomas neurológicos, a gente encontra que a deteriorização neurológica ocorre principalmente em pacientes com uma osmolaridade plasmática acima de 320 miliosmol por quilo. A obtudação mental e o coma são mais frequentes no estado de hiperglicemia hiperosmolar do que na cetoacidose diabética, devido justamente ao grau, ao maior grau de hiperosmolaridade nesse caso, né? E, além disso, alguns pacientes podem apresentar sinais neurológicos focais, como hemiparesia ou hemianopsia, e além também de possíveis convulsões. Agora, mais especificamente sobre o exame físico desses pacientes em emergências hiperglicêmicas, os sinais de depressão de volume são comuns tanto na cetoacidose diabética quanto no estado hiperglicêmico hiperosmolar. Esses sinais incluem, então, diminuição de turgor cutâneo, mucosa oral seca, pressão venosa jugular baixa, taquicardia e pode ocorrer também hipotensão. Achados neurológicos como esses que eu acabei de falar, né, como sinais focais, convulsão e coma,
podem estar presentes, mas são particularmente mais presentes em pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar. Já os pacientes com cetoacidose diabética podem apresentar um odor frutado, causado pela acetona exalada, além de uma respiração profunda, refletindo a hiperventilação compensatória. Aqui a gente traz um quadro comparativo entre as características de apresentação da cetoacidose diabética e do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Em relação à idade, a cetoacidose diabética geralmente acomete pessoas mais jovens e tem uma apresentação mais abrupta que pode ocorrer em questão de dia ou até de horas, enquanto o estado hiperglicêmico hiperosmolar pode evoluir em dias a semanas. A questão da desidratação é presente nas duas emergências, mas mais pronunciado no estado hiperglicêmico hiperosmolar, o qual ocorre, inclusive, maior déficit de água. Como vimos, enquanto a dor abdominal, náuseas e vômitos estão mais presentes na cetoacidose diabética, no estado hiperglicêmico hiperosmolar, geralmente há rebaixamento no nível de consciência. E uma das principais diferenças entre elas, a cetoacidose diabética, ocorrerá sinais de compensação à acidose metabólica. Agora, entrando um pouco na avaliação diagnóstica, tanto a cetoacidose diabética quanto o estado hiperglicêmico hiperosmolar são emergências médicas que requerem um reconhecimento e tratamento imediatos. E a avaliação inicial, então, deve incluir a avaliação do estado cardiorrespiratório, do estado de volume e do estado mental. A história inicial, então, e o exame físico rápido e cuidadoso deve se concentrar nesses 4 pontos, no estado mental, aliás, no status de vias aéreas, respiração e circulação, estado mental, possíveis eventos precipitantes, por exemplo, fonte de infecção, seja pulmonar, urinário ou em outro foco, infarto do miocárdio também é um importante precipitador, um precipitante, um evento precipitante dessa emergência, e o estado de volume. Agora, passando para os achados laboratoriais e outros exames complementares, a gente sabe que a hiperglicemia e a hiperosmolaridade são 2 achados laboratoriais primários em pacientes com cetoacidose diabética e hiperosmolaridade em pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar. Agora, o impacto da hiperglicemia, a deficiência de insulina, diurese osmótica e até a ingestão de líquido em cada paciente individualmente vai levar a achados laboratoriais variáveis. De qualquer forma, a gente pode passar rapidamente para essas avaliações laboratoriais de imagem e outros exames complementares, e ambas as emergências, então, devem incluir a avaliação da glicemia, na qual a concentração de glicose sérica frequentemente gira em torno de 350 a 500 mg por decilitro na cetoacidose diabética e é ainda mais aumentado no estado hiperglicêmico hiperosmolar. Existe a possibilidade de cetoacidose diabética com glicose sérica normal ou próxima do normal em pacientes com ingestão pobre, ingestão oral pobre, tratamento com insulina antes da chegada à emergência, em gestantes e em pacientes que usam inibidores do cotransportador sódio-glicose. Isso acontece porque, quando os inibidores bloqueiam o cotransportador de sódio-glicose, a glicosúria resultante pode minimizar o desenvolvimento de hiperglicemia, apesar dos níveis de insulina muito baixos e do desenvolvimento da cetoacidose. A gasometria arterial e a gasometria venosa são fundamentais para nos fornecer, então, valores de pH e bicarbonato. Esses exames, principalmente a gasometria venosa, deverá ser repetida ao longo de todo o tratamento para acompanhar os resultados das condutas que forem realizadas aos pacientes. Em relação aos eletrólitos, são indicados acompanhamentos dos valores de potássio, sódio, fósforo e cloro. Em relação ao potássio, ambas as emergências têm déficit em média de 300 a 600 mEq, principalmente relacionado às perdas urinárias. Mas, apesar desses déficits de potássio corporal total, a hipocalemia é observada em apenas cerca de 5% dos casos. A questão importante aqui é que a concentração sérica de potássio é geralmente normal, ou em até 1/3 dos pacientes elevada na admissão. Isso se deve a uma mudança de potássio do líquido intracelular para o extracelular, causada pela hiperosmolaridade e pela deficiência de insulina. O acompanhamento do potássio exige bastante cuidado durante todo o tratamento, pelo risco de arritmias e até de paradas cardíacas, O sódio sérico, agora, ele se apresenta abaixo do normal
em 77% dos casos de cetoacidose diabética, devido à transferência osmótica de líquidos do espaço intracelular para o espaço extracelular, além da perda renal associada aos corpos cetônicos. Pacientes com hiperglicemia não controlada geralmente apresentam balanço de fosfato negativo, mas ainda assim, apesar dessa depressão, a concentração de fosfato sérico na apresentação geralmente é normal ou mesmo alta, porque tanto a deficiência de insulina quanto a acidose metabólica causam um deslocamento de fosfato para fora das células. Outro exame importante é o hemograma, porque cerca de 55% dos pacientes com cetoacidose diabética vão apresentar leucocitose relacionada apenas pela intensa atividade adrenocortical e o aumento da secreção de catecolaminas. A gente agora, para avaliar, para pesquisar a presença de corpos cetônicos, é preciso lembrar, então, que são 3 corpos cetônicos produzidos na cetoacidose diabética. O ácido acetoacético, que é o único que é um cetoácido verdadeiro, o ácido beta-hidroxibutírico, ele é formado pela redução do ácido acetoacético, e a acetona, que é derivada da descarboxilação do ácido acetoacético também. Os corpos cetônicos na urina são detectados por um teste de nitroprusiato, que a presença dessa substância química, então, na urina desenvolve uma cor roxa, na presença de ácido acetoacético, enquanto as cetonas séricas podem ser detectadas por um ensaio direto dos níveis de beta-hidroxibutirato, que é o método preferível, principalmente na ocorrência de sepse. Agora, avaliando a questão da creatinina, a maioria dos pacientes com hiperglicemia não controlada apresenta elevação aguda da concentração de creatinina, que refletem a redução na taxa de filtração glomerular, que é induzida pela hipovolemia. O eletrocardiograma também é importante, tanto para pesquisar possíveis eventos precipitantes, quanto para acompanhar possíveis complicações da hipercalemia. E, claro, outros testes podem ser úteis, principalmente na presença de achados clínicos que indiquem condições específicas precipitantes do quadro de hiperglicemia, como uma radiografia de tórax, por exemplo, para a investigação de pneumonia, em função de alguns achados laboratoriais, calcula-se o hiato entre os ânions séricos, que é um fator importante na cetoacidose diabética. Esse anion gap nada mais é do que a diferença entre a concentração do principal cátion extracelular e dos principais ânions. Pacientes com cetoacidose diabética geralmente apresentam um hiato aniônico sérico maior do que 20 mEq por litro, que é causado basicamente pelo acúmulo sérico de ácidos beta-hidroxibutírico e acetacético. Que é isso? Já a osmolaridade plasmática, calculada em função dos osmoses que não penetram na maioria das membranas celulares e podem causar movimento de líquido, a fim de atingir, então, o equilíbrio, são considerados apenas o sódio e a glicose. E essa osmolaridade plasmática, ela vai estar sempre elevada em pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar. Aqui a gente tem um quadro comparativo também em relação aos achados laboratoriais e seus derivados, dentre alguns apontamentos que a gente pode fazer, a gente pode verificar o hiato aniônico na cetoacidose diabética, que é aumentado com a gravidade do caso. E também ele é influenciado por vários fatores, seja a taxa de produção de cetoácidos, a taxa de metabolismo desses cetoácidos, a taxa de perda também na urina, e o volume de distribuição dos ânions também influenciam. Enfim, fechando aqui a minha parte, para a gente poder dar continuidade para as condutas e tratamentos, em relação ao diagnóstico diferencial, estão inclusas causas de acidoses, como a cetoacidose alcoólica, acetose por inanição ou dietas de baixo teor de carboidratos, embora nesses casos geralmente se apresenta de forma leve, com exceção quando ocorre em crianças e grávidas, e além das causas de confusão mental ou alteração de nível de consciência, também entram para o diagnóstico diferencial, ou causas de anion gap elevado, como a insuficiência renal crônica. De qualquer forma, em qualquer caso, a história clínica, exame físico e avaliação laboratorial geralmente são suficientes para realizar o diagnóstico correto.
Agora a gente dá continuidade para o tratamento e a conduta inicial desses pacientes na emergência com o Eduardo. E aí, pessoal? Meu nome é Eduardo e eu vou dar continuidade à nossa apresentação de emergências hiperglicêmicas. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o tratamento. A gente vai focar mais no tratamento da cetoacidose diabética, que foi a emergência hiperglicêmica que o nosso paciente no relato de casa apresentou. Importante a gente lembrar que, uma vez instituída a cetoacidose diabética, através daqueles critérios diagnósticos que nossos colegas já falaram, é um paciente grave que pode evoluir para algumas complicações, como estabilidade hemodinâmica, desconforto respiratório, rebaixamento do nível de consciência. O melhor ambiente para manejar esse paciente é uma sala de reanimação, de observação, de semi-intensiva, ou a popularmente conhecida sala vermelha, né? E dando continuidade na abordagem desse paciente mais grave, é importante a gente ter um manejo inicial adequado para prevenir essas complicações, e a melhor forma de realizar isso é seguindo protocolos, né? Hoje a gente vai falar sobre o protocolo de cetoacidose diabética do Hospital Regional, que foi baseado no UpToDate. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada pilar desse protocolo, que é a reposição volêmica, a insulinoterapia, o potássio e o bicarbonato. Primeiro de tudo, o primeiro passo é a reposição volêmica, ao contrário do que muitos podem pensar que, uma cetoacidose diabética, uma hiperglicemia, vamos baixar essa glicemia de uma vez através da insulina. Então, o primeiro passo é a gente realizar a expansão rápida de volume, com 20 ml quilo-hora de solução isotônica, que é o soro fisiológico. Algumas referências já colocam 1.000 a 1.500 ml de soro fisiológico na primeira hora. Por quê? Se a gente for fazer o cálculo mais ou menos de uma pessoa em 70 quilos, vai dar 1.400 ml de soro fisiológico, dentro daquela faixa, né? Por que esse é o primeiro passo? A gente tem que expandir o espaço extracelular, né, para estabilizar o estádio cardiovascular e corrigir a depressão de volume. Lembrar que o paciente com cetoacidose diabética, normalmente ele se apresenta depletado de volume, por causa dos vômitos que se apresentam no quadro clínico da cetoacidose, por causa da poliúria, que é um sinal da descompensação de diabetes que vem previamente. E quando a gente expande esse espaço extracelular, a gente aumenta a resposta à insulina, por reduzir a osmolaridade sérica, que já falaram a fórmula certinha, né? Reduz a vasoconstrição e melhora a perfusão, reduzindo o nível de hormônios estressores, como noradrenalina, norepinefrina. Dessa forma, a gente pode reduzir 12% dos níveis de glicemia antes mesmo de instituir a insulinoterapia. Passando para a segunda fase da reposição volêmica, é a fase de manutenção. E essa fase, a gente depende do nível de sódio sérico do paciente. Lembrar que a cada aumento de 100 miligramas na glicemia, a gente deve acrescentar 2 mEq na concentração de sódio. Isso é importante, porque um paciente com cetoacidose diabética, ele vai ter hiperglicemia de 400, 500, 600. Então, a gente tem que se basear no sódio corrigido. Quando a gente tiver um sódio corrigido maior ou igual a 135, a gente vai usar na fase de manutenção uma solução salina de 0,45%. Se a gente tiver um sódio corrigido menor que 135, a gente vai usar a solução salina 0,9%, soro fisiológico. Ambas na infusão de 250 a 500 ml por hora. No terceiro passo da reposição volêmica, a gente vai evitar hipoglicemias. A gente precisa baixar a glicemia do paciente, só que a gente tem que manter essa glicemia alva em 250 a 300. E para evitar essa hipoglicemia, a gente pode associar soro glicosado 5 a 10% na reposição salina. Passando para o segundo passo, e mais importante, né, é a insulinoterapia em bomba de infusão contínua. Ela deve ser iniciada concomitante à hidratação, e exceto se o potássio for menor que 3,3 mEq por litro. A gente deve repor. Portanto, a gente deve sempre checar o potássio antes de iniciar a insulinoterapia em bomba de infusão. Por que isso? Por causa que a insulina ativa a bomba só de potássio ATPase e acelera o movimento do potássio do espaço extracelular para o intracelular, que vai levar a uma hipocalemia por distribuição, né? Ninguém quer uma hipocalemia num paciente já grave, que pode predispor a arritmias e parada cardiorrespiratória. Então, como é que a gente vai fazer? Não iniciar se o potássio estiver melhor que 3,3. Se ele estiver ok, a gente vai preparar a bomba de infusão contínua. Vai fazer uma solução com 100 unidades de insulina regular, lembrar que a insulina regular de rápida ação para reduzir rapidamente a glicemia, né? Em 100 ml de soro fisiológico 0,9%. Aí a gente vai ter uma solução 1 para 1, uma unidade em 1 ml. A taxa de infusão dessa insulina regular, a gente vai fazer primeiro, tem dois esquemas, né? 0,1 unidades por quilo, seguido de 0,1 unidades por quilo-hora, ou seja, um push e de bolos, ou uma manutenção,
ou iniciar diretamente com 0,14 unidades por quilo-hora continuamente. A taxa ideal dessa redução da glicemia, a gente objetiva reduzir 50 a 70 miligramas decilitro por hora. Se essa redução não estiver sendo adequada, ela for menos que 10% da glicemia já na primeira hora, dá para fazer um bolo de 0,15 unidades por quilo endovenoso. Quando a glicemia ela ficar em torno de 250 miligramas por decilitro, a gente pode passar a taxa de infusão para 0,02 ou 0,05 unidades por quilo-hora. Sempre importante monitorizar a glicemia capilar, o nosso HGT, de 1 em 1 hora. E aqui agora uma particularidade, se a gente não tiver bomba de infusão contínua, tiver num lugar remoto, sem muitos recursos, questão da pandemia do coronavírus, acabou muitos recursos, o pessoal estava brigando por bomba de infusão, a gente pode utilizar um esquema alternativo, né? A gente pode utilizar a insulina regular intramuscular ou subcutânea, fazendo um bolo de 0,4 unidades por quilo, metade dessa unidade endovenoso e metade intramuscular ou subcutânea. Após, a gente utiliza 0,1 unidade por quilo-hora intramuscular ou subcutânea. E a gente vai observar da mesma forma a taxa de redução da glicemia. Quando que pode suspender a bomba de infusão contínua? Quando a gente tiver algum desses critérios instituídos. Todo o controle do fator precipitante, seja a infecção, que precipitou a cetoacidose diabética, seja o distúrbio hidroeletrolítico, a desidratação, uma glicemia menor que 250 e um pH de 7,3, acima de 7,3, né, e um bicarbonato maior que 18. Aplicar 10 unidades de insulina regular 1 hora antes de suspender a bomba de infusão contínua. Então, preencher os critérios, vamos tomar a decisão de suspender a bomba. Aplica 10 unidades subcutâneas da insulina regular, passou 1 hora desse efeito, suspende a bomba. Passando agora para o terceiro passo, que é o potássio, que seria a reposição de potássio se necessário. Por que isso, né? A maioria dos pacientes com cetoacidose diabética, eles possuem um déficit de potássio, devido às perdas urinárias, que a gente já comentou, a diurese osmótica, a poliúria, ou hiperaldosteronismo. Entretanto, essa concentração sérica ela é normal, ou em 1/3 dos casos ela pode ser uma apresentação elevada. Isso ocorre pela resistência insulínica e pela hiperosmolaridade no balanço do extracelular. Como é que vai ser o esquema de reposição? Lembra lá, se o potássio estiver menor que 3,3, tem que repor 20 a 40 mEq, isso antes de iniciar a bomba. Se o potássio estiver de 3,3 a 5,3, já pode iniciar a bomba de infusão de insulina e repor de 20 a 30 mEq por litro, mantendo uma calemia de 4 a 5. Se ele tiver maior que 5,3, não repor, mas deve ser checado de 2 em 2 horas, por causa que a insulina em bomba de infusão pode reduzir essa calemia. Como é que a gente vai fazer a solução de reposição de potássio? Lembrar que a gente tem aqueles critérios, né? O potássio ele pode ser infundido tanto perifericamente como central. O ideal é ele ser reposto em acesso central, por causa que em acesso periférico ele faz muita flebite. Mas nessas concentrações ele pode sim ser reposto em acesso periférico. Então, 8 ml de cloreto de potássio a 19,1% no periférico e 12 ml de cloreto de potássio a 19,1% no central. Ambos diluídos em 500 ml de soro fisiológico 0,9% ou solução salina 0,45%. O quarto passo e último, né, é o bicarbonato. O bicarbonato ele só deve ser reposto se o pH for menor que 6,9. O método de reposição é 100 mEq de bicarbonato de sódio diluídos em 400 ml de água destilada, isso sendo infundido em 2 horas. Um ensaio clínico randomizado, que teve um N pequeno, se utilizou de 20 pacientes com cetoacidose diabética, não demonstrou benefício na mortalidade ao a gente administrar bicarbonato de sódio em pacientes com pH maior que 6,9. Então, repor somente pH menor que 6,9. Quanto aos controles, deve ser checados eletrólitos, função renal e uma gasovenosa de 2 em 2 ou 4 a 4 horas. Após a resolução da cetoacidose diabética, a gente tem que prescrever dieta via oral, iniciar um regime de insulina subcutâneo, o esquema anterior já colocado, ou mudar, fazer 0,5 a 0,8 unidades de insulina por quilo dia, né? 2/3 NPH, 1/3 regular. Se os parâmetros laboratoriais e clínicos estiverem estáveis, dá para transferir o paciente para a enfermaria. Quanto ao regime de tratamento do paciente, já foi colocado aqui previamente, né? Todos os pacientes com cetoacidose e estado hiperosmolar e hiperglicêmico devem ser internados. A gente tem alguns critérios de maior gravidade em que eles devem ser admitidos em UTI.
como desconforto respiratório agudo, o paciente vai apresentar ataque de dispneia, queda da saturação, uma acidose grave com pH menor que 6,9, até um link, né? Lembra que pH menor que 6,9 é indicado a reposição de bicarbonato, então o paciente que necessita bicarbonato vai ser necessário admissão em UTI e vice-versa, um choque cardiogênico, edema cerebral, que pode ser manifestado através do rebaixamento de nível de consciência, torpor. Esse paciente, após a resolução do quadro, deve fazer um posterior segmento ambulatorial para acompanhar melhor o diabetes e prevenir novas descompensações. A gente deixou um resuminho sobre as principais complicações das emergências hiperglicêmicas, sendo a hipoglicemia até a mais frequente, quando a gente reduz demais a glicemia com aquela bomba de infusão contínua de insulina. Então, o objetivo é colocar a solução glicosada na fase de reposição volêmica. A hipervolemia, frequentemente pacientes já com disfunção cardíaca que não toleram essa hiperidratação que a gente faz no primeiro passo. Então, ponderar bastante isso em pacientes já com comorbidades prévias. A hipocalemia, quando a gente tem perda de potássio na diurese, repor o potássio sérico normal ou diminuído, de acordo com aqueles parâmetros que a gente abordou. Lembrar que pode precipitar arritmias e parada cardiorrespiratória. A alcalose metabólica, pacientes que utilizaram bicarbonato. Síndrome de desconforto respiratório agudo, quando a gente vai necessitar de suporte de ventilatórios. Tromboembolismo venoso, qualquer paciente internado está numa situação protrombótica, né? Então a gente vai instituir a profilaxia de TEV. O edema cerebral, embora seja raro, uma manifestação, uma complicação grave, né? Dilatação gástrica aguda e a mucormicose. Essas foram nossas referências, pessoal. A maioria do UpToDate e do Tratado de Medicina de Emergência da USP. E aqui a gente deixou o protocolo do Regional de Cetoacidose Diabética para a gente revisar, o pessoal poder guardar isso aí quando precisar. E essa foi a nossa apresentação, pessoal. Espero que tenha agregado aí no estudo de vocês. E obrigado.